Deus continua abençoando. Que a graça de Deus sempre esteja nos vossos corações. Deus sempre esteja dirigindo seus passos para onde você vai. Desejo para cada um de vocês um ano novo, cheio de esperança, cheio de realizações. Que cada desejo seu seja respondido, cada oração seja respondida. E que você consegue aquilo que você luta, você consegue êxito em toda a sua conquista. Principalmente na vida espiritual, buscando Deus, entregando sua vida na mão de Deus, e deixando Deus ser o Senhor da sua vida, sendo Deus Ele ser o capitão do navio que calma as tempestades. Eu estou aqui com uma mensagem aberta na mão, uma mensagem, ela chama o poder de Deus. E no parágrafo, deixa eu ver aqui o parágrafo, no parágrafo 37 e 38, nesses dois parágrafos, no parágrafo 38, o irmão Branham fala da Arca de Noé. Ele fala que a Arca de Noé é uma igreja. Fala que a Arca é uma igreja. Tanto é que ela é dividida em 3 andares, mostrando para justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Tudo isso está representando a Arca, os 3 passos da graça. 3 passos da graça. No primeiro andar de baixo ficavam os animais rastejantes, no segundo ficavam as aves que voavam, em asa, no terceiro estava Noé e a sua família. E tinha uma atração no céu, focalizado na arca, que comandava a arca. A arca era comandada por uma atração que vinha do céu. Isso quem disse é o William Branham. E eu confio que é verdade. E Noé estava totalmente instruído pela ordem divina para construir a arca, porque ia haver um juízo, ia haver um dilúvio. O dilúvio era o juízo. E ia naufragar toda a terra, ia cobrir toda a terra. E todo ser ia morrer, a não ser aquele que entrasse na arca. Noé, Deus determinou de acabar com tudo com água, e ele viu que não era um homem justo, um homem sincero, e ele chamou Noé para fazer esse trabalho de dar uma oportunidade àquele mundo. Deus não podia acabar com tudo sem dar oportunidade. Deus não faz isso. Deus nunca termina com a pessoa sem dar uma oportunidade para ela. E Deus deu a oportunidade para o povo diluviano se escapar, era entrar na arca. Mas era um contrassenso. Por que era um contrassenso? Porque nunca tinha chovido. Já era um obstáculo. Tinha um meio científico, irmão Branham diz que a ciência era forte naquele dia, e aprovava, através dos seus aparelhos, que não tinha nenhuma nuvem no céu, então não tinha como chover. O irmão Branham diz que não tinha mar, não existia mar. Gênesis 1 fala, havia mar e baleia, mas era profecia, ia haver mar. Foi do dilúvio que veio o mar. O irmão Branham é isso. Antes do dilúvio, não tinha mar. Não tinha outono, não tinha verão e nem tinha inverno. Só tinha primavera. São coisas que não tinha, que depois do dilúvio passou a ter. As estações. E Deus, vendo que o povo estava com fome,
estava estragado e não tinha conserto. Deus então falou para Noé fazer uma arca, para quem entrasse na arca era salvo. Mas o contrassenso que eu falo é que uma que nunca tinha chovido, uma que não tinha água, outra é que Deus mandou Noé fazer com a madeira chamada madeira de gofre. Madeira de gofre é uma madeira macia, espumosa. É uma madeira, se ela vê água, ela murcha. Ela é uma madeira leve, muito leve. E ela não resiste à água. A água murcha ela. Só não escolhi a madeira para fazer a arca, que foi Deus que mandou, não foi Noé. Foi Deus que mandou. Porque se Deus deixasse por conta de Noé, Noé ia escolher uma madeira de peroba, uma madeira mais forte. Mas Deus, ele escolheu a madeira. Quando é Deus que escolhe, você tem que ficar com a escolha de Deus. A sua não vale nada. Sua opinião, seu pensamento é eliminado quando Deus determina. É eliminado. Esse que é o grande problema de hoje. As pessoas não ficam com o que Deus determina. Porque a mensagem da Umbanda determina. Eles sempre arrumam os pensamentos e quer colocar isso dentro da igreja. Não funciona. Porque só dentro da igreja só está o que Deus determina. O que Deus não determinou não está dentro da igreja, não faz parte da igreja. E nós também não temos obrigação nenhuma de seguir uma coisa que não vem de Deus. Como disse Jesus, eu só faço o que eu vi o Pai fazer. Então, se você não vê Jesus fazer, você não pode fazer. Você é imitador. Você é como era Eliseu, imitava Elias. Até usou a mesma capa, passou o mesmo Jordão e caminhava onde Elias caminhou. Essa é a caminhada cristã, caminhar onde Jesus caminhou. E tem muitos pensamentos, irmão. Eu tenho deparado com isso, e que até sofrido com isso, com tantos pensamentos, com tanta opinião, com tanta maneira, e é boa. Você vê que é boa, coisa boa, mas não tem base na mensagem, não tem base na Bíblia. E você não pode aceitar porque você sai fora da ordem divina. Você sai fora. E o Deus não é responsável. Porque o meu Brana diz assim, eu só sou responsável pelo que eu ensinei. Se o irmão Brana não ensinou o que você está fazendo, nem Deus, nem o irmão Brana é responsável por aquilo que você está fazendo. A responsabilidade é sua. Se aquilo vai dar um prejuízo, você é responsável. Se uma alma se perder, se alguém ficar embramado, o responsável é você. E trouxe aquelas coisas que não é de Deus. Nós vemos isso lá no dia de Eliseu, quando Eliseu mandou colher alimento para fazer. Quem foi colher trouxe erva venenosa e quase mata todos os alunos do profeta, quase mata toda a escola do profeta. Só não mata porque Eliseu estava lá. Eliseu mandou deitar farinha na panela. E uma vez que deitou farinha na panela, o veneno saiu. Farinha é Jesus. É Jesus. Porque quando Jesus vai, não tem veneno. Não tem morte, não tem tristeza. Onde Jesus está, comprando isso, só tem barulho. Onde Jesus está, só tem saúde. E Noé, ele seguiu os conselhos de Deus. Isso que é importante. Noé seguiu os conselhos de Deus. Noé fez a arca de acordo com a madeira que Deus pediu. A madeira era fraca? Era.
A madeira murchava com água, murchava. Mas foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Agora a responsabilidade era de Deus, não é só ter que seguir a instrução. É isso que eu falo. Segue as instruções de Deus. E deixa o resto com Deus. Deixa Deus. Você faz o que Ele manda e o resto é com Ele. O resto é com Ele. Não é só ter que fazer o que Deus mandou. Mandar chuva, conservar a arca, não deixar a arca afundar, debulhar. Era com Deus. Já não era com Noé. Tem coisa que é com você. Tem coisa que é com Deus. Tirar a pedra do túmulo de Lázaro era com Marta. Mas tirar Lázaro do túmulo já não era com Marta, era com Deus. Então tem coisa que é com você, tem coisa que é com Deus. Você crer, ter fé, é com você. Fazer a cura já é com Deus. Agora você tem que ter a fé. Sansão tinha que ter a queixada para derrubar os filisteus. Davi tinha que ter a pedra. Moisés tinha que ter a vara na mão para o mar abrir. Tudo eles tinha algo na sua mão. Nós não podemos ter desarmado. Não importa qual o instrumento é fraco, mas nós temos que ter na nossa mão para Deus poder agir. Deus age assim. Ele quer que você tenha algo na tua mão. Não importa, ele age. Então, Noé seguiu o conselho de Deus. Foi lá, cortou a madeira de golfe, fez a arca de acordo com a medida que Deus pediu, que era 300 côvados de comprimento, que era 30 de altura e era 50 de largura. Se o irmão for ver na matemática, diz que uma coisa feita nessa matemática não afunda, até hoje. Diz que o segredo era matemática. Era o 300 de comprimento, côvado, era 50 de largura, 300 fala da perfeição, 50 de largura fala do jubileu. Jubileu é 50. E o 30 de altura fala da perfeição. 330, os dois falam da perfeição. Duas vezes perfeição. E uma vez 50 era o jubileu. Então, quando Noé fez a arca, de acordo com as medidas que Deus mandou, foi tábua sobre tábua. Depois ele bertumou por dentro e por fora, que é o batismo do Espírito Santo. Batizado por fora e batizado por dentro. Tem muita gente que é batizado com o Espírito Santo por fora. Veste bem, saia é comprido, o cabelo é longo. O homem usa seu cabelo, sua roupa decente, que é o batismo do Espírito Santo, trazendo a santidade na carne. Batizado por fora. Mas não é batizado por dentro, na alma. Não é batizado na alma. E o irmão Bona diz, se você não é batizado na alma, você naufraga. O juízo engole você. O juízo acaba com você. Porque é bertumado por fora e bertumado por dentro. Está bem claro. Você tem que ser batizado na carne e batizado na alma. Por fora e por dentro. Está lá escrito na Bíblia, Gênesis 6. Noé bertumou a arca por fora e bertumou por dentro. Agora você fala, eu tenho batismo do Espírito Santo. Na carne, você veste bem, você paga a sua conta, você não fala palavrão. Amém. Boa coisa, ótima, excelente. Mas sua alma não tem o batismo do Espírito Santo, ela não vai crer com o batismo em nome de Jesus Cristo. Porque quem crê é a alma. A fé está na alma. O sexto sentido está na alma. Você não vai crer. E tem que levar o pé da ceia. Você vai levar isso em brincadeira, em zombaria. Você não vai crer com o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2,38. Você vai ter dificuldade de crer que Jesus é Deus. Porque Jesus é Deus. Deus feito carne. São João 1, está bem claro isso, está bem claro. Quando João disse assim, Jesus disse, no princípio era o verbo estava com Deus,
e o verbo se fez carne. No princípio era verbo. Verbo quer dizer palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra se fez carne. Verbo, vai no dicionário, você vê o que é verbo. Verbo é palavra. No princípio a palavra estava com Deus e a palavra era Deus e a palavra se fez carne. Esse dia uma pessoa perguntou para mim assim, fez a seguinte pergunta. Ele perguntou para mim assim, o Senhor Jesus Cristo foi um homem que esteve aqui. Foi. E o pai dele é uma outra coisa que esteve ausente dele. Eu falei, não. Foi não. O pai de Jesus estava dentro dele, porque Deus é Espírito. E se Jesus tinha o Espírito Santo, ele tinha o Pai. Porque quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Então, se ele tinha o Espírito Santo, ele tinha o Pai. Porque o anjo falou para Maria, o Espírito Santo descerá sobre ti e gerará Jesus. Então, o Espírito Santo é o Pai. E por isso que ele disse, eu e o Pai somos um. Eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu, porque o Espírito Santo é maior do que o corpo. Jesus era a carne, era o corpo, era o homem. Ali nós via Deus e ali nós via o homem. Tinha hora que ele falava como homem e tinha hora que ele falava como Deus, porque ele era essas duas coisas. Como homem ele dormiu no barco, como Deus ele calmou a tempestade, como homem ele chorou na frente do túmulo de Lázaro, como Deus ele ressuscitou Lázaro, como homem ele expulsou os cambistas, chutou a mesa, e como Deus ele fez milagre no templo. Então ele era Deus e era o homem. Não tem três pessoas, é um Deus com três ofícios. Deus sobre nós, Pai. Deus com nós, conosco, Filho. Deus em nós, Espírito Santo. Eu sou o que era, o que é, o que há de vir. Ele falou para João, lá em Apocalipse. Eu sou aquele que era, que é e o que há de vir. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Jesus nunca falou que era segundo. Quem fala que era segundo é o seminário. Com a cara dura que eles têm, fala que Jesus é a segunda pessoa. Por quê? Eles veem Jesus na letra. Eles não veem Jesus no Espírito. Ele lê a letra. A letra mata. A Bíblia é letra. A letra mata. O Espírito vivifica. Se você lê a Bíblia sem Espírito Santo, você morre. Você morre com a Bíblia. Você morre com a Bíblia. A mesma Bíblia que salva um, mata o outro. O mesmo Espírito Santo que salva um, mata o outro. Canem, o Mar Vermelho. Abriu para Israel salvar Israel e matou o exército de Faraó. A mesma água, o mesmo mar que salvou um, matou o outro. A mesma luz que brilhava para Israel caminhar, cegou o exército de Faraó. A mesma luz que para um clareava, para o outro se tornou treva. A mesma luz, a mesma coluna de fogo. Mamãe que disse isso aqui na mensagem. Poder de Satanás chama a mensagem. A mesma coluna de fogo que clareava para Israel andar, escurecia para o exército de Faraó. A mesma Bíblia que você lê é a mesma Bíblia que eu leio. Para um é luz, para o outro é treva. Você se morre dentro da luz, você morre dentro da Bíblia, como o exército de Faraó morreu dentro do mar. E o mesmo mar que apontava para o batismo do Espírito Santo, se abrindo para Israel passar e matando todos os carrascos. O mesmo mar, a mesma Bíblia, a mesma mensagem, que salva um, mata outro. Ah, eu estou na mensagem do Mambrana, mas está morrendo. Ah, eu sou seguidor da mensagem do Mambrana, mas está morrendo. Porque está interpretando, está ponhando suas opiniões, ponhando seus pensamentos na mensagem. Você deve seguir a mensagem do Mambrana como ela é. Você deve seguir a mensagem do Mambrana como ela é. Não tem nada de pôr as coisas suas nela que Deus não precisa. Deus não tem necessidade dos seus pensamentos, das suas opiniões. Deus não precisa.
Ele fez o céu, fez a terra, sem a nossa opinião. E ele também pode revelar a Bíblia para nós e trazer a Bíblia para nós sem a nossa opinião. O que nós temos que fazer? Crer. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Esse é o hino nosso. Então, Noé fez a arca com a madeira fraca. Aquela madeira não aguentava a água. E ele fez. Ele não importava. Ele fez. Teve crítico? Teve. Teve pessoas censurando ele? Teve. E ainda tem. Ah, você está fazendo a arca errado, não é? Já que vai ver um dilúvio, essa madeira não aguenta água. Então por que você não faz com a madeira própria, uma madeira mais forte? Você está pensando que Noé não via isso? Claro que eu via. Claro que eu via. Como você ouve, eu ouço. Mombrano é falso. Jesus é 3 pessoas. Batismo é no Pai, Filho e Espírito Santo. Você ouve, ouve. O que Noé ouvia, você está ouvindo. Reprovação, zombaria. Isso, como disse Salomão, não há nada novo. O que foi, volta a acontecer. O que foi, volta a acontecer. O duro só ser um desse, né? O duro só ser é um desse, zombador. É um desse que não tem respeito com a Bíblia, não tem respeito com a mensagem, quer colocar as suas opiniões na mensagem. Sua opinião não vale nada. Ela só vai servir para matar você. Só vai servir para matar você. E matar aquele que presta atenção no que você fala. Segue os seus conselhos. Aí, Deus falou para Noé, Noé, tem uma segunda árvore. Aí que está o segredo. Tem uma segunda árvore, Noé. Você pega, corta essa segunda árvore e você bate nela, tira a resina dela, ferve e você despeja na arca. Você despeja na arca. Aí que era o betume por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Eu, por muito tempo, olhando na Bíblia, eu não conseguia achar como chamava a segunda árvore. Eu sei que a primeira árvore chamava Gopher. Mas a segunda árvore, não dá nome. Mas o irmão Brana, ele fala aqui para nós, na mensagem, o poder de Deus, ele fala aqui para nós assim, mas eu notei, então, que Deus disse a Noé para bertumar a arca, colocar bertume nela, por dentro e por fora, em ambos os lados. Bem, então eu vi do que o betume era feito. Ele era um pinho, uma árvore dura, que era cortada, uma árvore perene, uma árvore sempre viva. Ela era cortada e ele batia na árvore com uma peça de ferro, até que extraía a resina dela. Então eles colocavam a resina em uma panela e fervia até que ela ficasse muito, muito quente. E esta resina quente era derramada sobre a madeira de Gopher. E ela se abria e simplesmente encharcava. E quando ela ficava cheia dessa resina, ela fixava e solidificava e ficava mais dura do que aço. A madeira, a outra árvore que era cortada, era de pinho, era pinho. O Mambrana diz assim que era pinho. Era a madeira de Gopher e madeira de pinho. A madeira de Gopher, ele fez a arca. Ele montou a arca. Com a madeira de pinho, ele batia com ferro, que era uma madeira dura, batia, até que ela soltava uma resina. Uma vez que aquela resina era solta, eles ferviam ela. Depois derramavam em cima da madeira de Gopher. Uma vez que derramava em cima da madeira de Gopher, por dentro e por fora,
a arca virava, aquela madeira de golfe, virava aço. Ela transformava num aço. Aí o irmão Branham fala que a madeira de golfe é nós. Nós somos a madeira de golfe. Ele fala assim, macio, nós temos que ser macio para aceitar o Espírito Santo. Temos que ser macio, às vezes somos fracos, mas quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, ele deixa nós mais duros do que o aço. Aí nada penetra mais em nós. Nem mentira, nem nada penetra mais em nós. Nem vício, nem hábito, nem incredulidade. Nada penetra mais em nós, nossa vida. Porque agora nós estamos betumados por dentro e por fora com essa resina extraída do pinho. A madeira, se você quer saber, já perguntaram para mim como é que era a madeira que Noé cortou e com ela ele tirou resina e betumou a arca. Eu falei, não sei, irmão, a Bíblia não fala. Mas nessa mensagem, o Bambana disse, era a madeira, era a árvore de pinho, que era muito dura. E ele cortava, batia, quer que saía a resina. E eles fervia, depois de fervida, ela ficava muito, muito quente. Aí derramava sobre a madeira de golfe e ela ficava como um aço. Então, Jesus é a madeira de pinho. Ele não é a madeira de golfe. A madeira de golfe é nós. Ele é a de pinho. Então, ele foi cortado no Calvário. Foi cortado, batido, ali pelo soldado romano. Bateram nele, açoitaram, até que ele extraíram a seiva de Jesus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a seiva que saiu de Jesus, depois dele apanhar, bater, que ele falou, na tua mão eu entrego o meu Espírito. Então eles bateram nele e saiu a resina. E Deus derramou sobre nós. Então agora de fraco que nós era, macio que nós era, fácil de ser conduzido, fácil de ser carregado, agora nós tornamos mais duro do que o aço e nós podemos vencer o juízo. E nós podemos vencer cada tempestade. Nós podemos vencer cada problema que surge na vida, porque nós estamos revestidos com o Espírito Santo. Então nós podemos suportar as provas da vida, nós podemos suportar a zombaria da vida, o desprezo da vida, as dores que a vida traz para nós, as percas que a vida traz para nós, as decepções que passamos por elas, nós aguentamos, nós vencemos, nós rompemos, porque nós estamos betumados por dentro e por fora com o Espírito Santo que foi saído de Jesus quando ele foi batido no Calvário. Que Deus te abençoe e que Deus te dá para você bastante vitória, que você seja essa madeira de golfe macio, uma pessoa macia, porque Jesus disse, bem-aventurado o manso, porque ele herdarão a terra. Então o cristão é pessoa macia, o cristão é pessoa mansa, o cristão é pessoa limpa. Quando você se torna isso, você fica pronto para que o Espírito Santo seja derramado em você e ele encharca você. O irmão Branda disse assim, que aquele betume encharcava a madeira de golfe. Fica encharcado do Espírito Santo. Em vez de ficar encharcado com cerveja, encharcado com bebida alcoólica, encharca com o Espírito Santo, irmão. Em vez de ficar encharcado com vinho, encharca com o Espírito Santo, encharca com Deus, fica embriagado, mas embriagado do Espírito Santo. Tenha uma vida cheia do Espírito Santo para que você possa vencer cada problema da vida. E a vida, ela é cheia de surpresa. Cada dia ela tem uma surpresa. Cada dia vem algo sobre nós, difícil de sustentar, difícil de suportar. Mas se você tem o Espírito Santo, você é mais do que um vencedor. Você é mais do que um vencedor. Não que você é um vencedor, mas Deus em você é um vencedor. Creia, confia que você é a arca de Noé.
O irmão Branham disse isso. Você é a arca de Noé. Você tem justificação, você tem santificação e você tem o batismo do Espírito Santo. E você é selado por fora e você é selado por dentro. Selado por fora, nada entra em você. Selado por dentro, nada sai de você. Então você é uma pessoa isolada, é uma pessoa vencedora. E há um poder do céu, uma atração do céu sobre você e puxando você para a vitória, livrando você dos troncos, livrando você das rochas, não deixando você se chocar com nenhum, porque a arca de Noé, ela não chocou com nenhuma rocha. Tinha rocha, hein? Ela não chocou com nenhuma. Ela navegou sobre todos os problemas. E ela não chocou com nenhum problema. E ela foi vencedora. E ela levou tudo que estava dentro dela, ela levou para o outro lado. E tudo que está dentro de você. Porque dentro de você está Deus. Porque tudo que estava em Cristo foi derramado. Tudo que estava em Deus foi derramado em Cristo. E tudo que está em Cristo foi derramado da igreja. Então você é um armazém que Deus tem derramado dentro de você, cura divina. A cura divina onde está? Está dentro de você. A paz, a alegria, tudo que é de Deus está dentro de você. Você é um veículo de Deus que carrega as coisas de Deus como a arca carregava. E nenhum morreu. Nada que entrou na arca morreu. Não tinha morte na arca. Não tem morte em você. Nada que entra em você morre. Batismo, Santa Ceia, Jesus é Deus. Tudo que entra em você vive. Porque você é para a salvação. Você é para a vida. E tudo que entra em você tem vida. E que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Então, vamos lá, ô Kaique, para nós encerrar aqui. Deus possa te ajudar, sempre caminhando com Deus, sempre trazendo em cena a maravilha de Deus, nunca te desanima, nunca deixa ninguém desviar-se do caminho. Você vai encontrar muito pregador gritando aí, pregador gritando, ofendendo outro pastor, ofendendo a mensagem, mas você continua caminhando, continua vencendo de novo. Você sairá do lado de lá, uma nova terra, um novo céu, aonde viveremos eternamente. Sem pecado, sem velhice, sem nada. Estamos esperando por isso. E isso acontecerá. Para quem? Para quem está na arca. Que Deus te abençoe.